começa agora o primeiro bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Sara. Hoje, segunda-feira, dia 24 de março de 2025, vamos dar início aos nossos destaques do dia pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre um assunto envolvendo guerra comercial. O governo detecta risco de tarifaço de Donald Trump mais amplo ou até sobre toda a pauta exportadora brasileira. Falta de informações sobre o anúncio de política recíproca dos Estados Unidos e também declarações de auxiliares provocam temor de cenário extremo. Países podem evitar taxas em abril ao cortar barreiras comerciais, diz secretário dos Estados Unidos. E outra matéria sobre esse mesmo assunto, políticas de Donald Trump devem esfriar o crescimento e elevar a inflação, afirmam os economistas. E o Folha de São Paulo de hoje também nos traz um assunto sobre o Banco Central. O Gabriel Galípolo participa de jantares, é anfitrião de evento e amplia o contato com o universo político. O presidente do Banco Central realiza encontros com autoridades e personagens da cultura. E agora um destaque sobre as eleições do próximo ano de 2026. O Eduardo Bolsonaro, fora do país, enfraquece o partido PL e embaralha a direita, avaliam aliados e rivais. E sobre o governo Lula, com políticos e empresários em comitiva, Lula chega ao Japão e arrisca voltar sem obter avanços. E sobre este assunto, o jornal Folha de São Paulo nos traz esta imagem sobre a viagem à Ásia do presidente Lula. Aqui nós temos o Lula e junto da esquerda para a direita temos Pacheco, Alcolumbre, Mota e Lira. E o jornal nos informa que eles chegam ao Japão para a visita e jornada também terá parada no Vietnã. E agora um destaque sobre São Paulo. Orçado em 4 bilhões de reais, futuro VLT vai interligar o centro da capital paulista e deve ter parte das obras prontas em 2029. E sobre um caso que aconteceu no Rio de Janeiro, violência após discussão. O motorista de aplicativo é preso depois de atropelar 10 pessoas, incluindo passageiros que haviam desembarcado do seu próprio veículo em uma calçada de bar no Rio de Janeiro. E a entrevista desta segunda-feira do jornal Folha de São Paulo é com o infectologista britânico Christopher. Ele diz, no caso, que ultraprocessado saudável não existe, apenas um menos maléfico e só. E no caso, este infectologista britânico, ele se submeteu por um mês a uma dieta do tipo e agora publicou um livro. E da editoria internacional sobre a África, nova lei de terras reaviva debate racial na África do Sul e Donald Trump explora politicamente este episódio. Medida que determina desapropriações para atenuar injustiças é refutada por brancos. E agora sobre a Receita Federal, a Receita leiloa MacBooks, carros, smartphone Xiaomi por R$ 150 e instrumentos musicais. E os interessados podem apresentar propostas das 8 horas de hoje, segunda-feira, até às 6 horas de quinta-feira, dia 27 desta semana. E sobre violência, o suspeito preso por morte de Vitória diz que foi pressionado pela polícia a confessar o crime. Este caso aconteceu em São Paulo, em Cajamar. O Michael afirma que os agentes ameaçaram envolver a sua família e a secretaria não respondeu. E da editoria internacional, agora sobre a Coreia do Sul, Tribunal da Coreia do Sul anula o impeachment do premier, que vira presidente interino do país. E a decisão é nova reviravolta na crise política na nação asiática, iniciada em dezembro de 2024. E agora sobre São Paulo. São Paulo deve registrar pancadas de chuva durante as tardes nesta semana. A região metropolitana deve ter maior volume até terça-feira e demais dias podem ter pancadas. Adolescência
Crise nas escolas exige uma medida radical, avalia o criador da série da Netflix, que no caso, a série da Netflix se chama Adolescência. Produção aponta gargalo entre pais, instituições de ensino, jovens e internet para roteirista. Limitar smartphones é urgente. E agora sobre economia, novo patamar sanitário ajuda a abertura de mercados, como o do Japão, para a carne brasileira. O Brasil está fora de 30% do comércio mundial, que mais remunera a produção de carne bovina. E agora sobre a FGTS, um consignado para CLT com FGTS de garantia recebe 40 milhões de pedidos de simulação em 3 dias. Os bancos responderam com 4,5 milhões propostas de empréstimo e fecharam 11.032 contratos. E novamente sobre a Receita Federal, greve dos auditores da Receita pode prejudicar a meta fiscal do governo, diz sindicato do setor. Cerca de 14,6 bilhões de reais estão em negociação, mas valor só deve entrar de fato após a paralisação. Evolução das baterias de carros elétricos que carregam com agilidade desafia infraestrutura. A dúvida sobre a absorção dos custos das instalações e disponibilidade nas cidades. E agora um destaque do caderno de política. Presidência do PSB é a aposta de João Campos para se contrapor a Raquel Lira, filiada ao PSD. Prefeito pode usar acordos nacionais em troca de fortalecimento para a disputa em Pernambuco. E um destaque também do caderno de equilíbrio do jornal Folha de São Paulo, entenda a importância da musculação e do fortalecimento muscular. Levantamento de peso pode reduzir lesões, aumentar a longevidade e também melhorar o humor. E outro destaque agora do caderno de ciência, o fóssil mais velho que Lucy, que mudou a história ao provar que humanos têm origem na África. E outro destaque também, um projeto que observou o céu por 3 anos pode mudar a projeção do destino do universo. E agora do caderno do cotidiano, polícia prende suspeitos de torturar turistas que teriam feito símbolo de facção em Santa Catarina. O caso ocorreu na praia de Canasvieiras, em Florianópolis, em março do ano passado. E agora sobre São Paulo, mais outro caso de violência. Ajudante de caminhoneiro diz ter sido agredido por policiais militares na zona sul de São Paulo. Secretaria da Segurança Pública afirma que vai analisar imagens das câmeras corporais. Agora sobre um caso que aconteceu em Minas Gerais, uma menina de 4 anos levou cocaína para a escola e distribuiu aos colegas pensando que era bala. Crianças são levadas ao hospital e estão bem. Droga seria do pai desta aluna que levou, que neste momento está foragido. Agora da editoria Mundo. Equilibrando entre Europa e Estados Unidos, Keir Starmer busca lugar do Reino Unido no mundo. Para o premier britânico, mudanças na ordem global devem impulsionar diplomacia. E agora sobre saúde, um assunto que é extremamente relevante para as mulheres. Viver com dor pélvica não é normal e pode ser endometriose. Sem um exame específico, doença tem sido subestimada e também estigmatizada. E do caderno de esportes, sobre a seleção brasileira, Rafinha se torna protagonista com estudo e versatilidade. O jogador é peça-chave do Barcelona e tem se destacado com a camisa da seleção brasileira. E o jornal Folha de São Paulo nos traz estes 3 destaques do caderno de cultura. O primeiro, conheça 8 retratos fantasmagóricos que estavam escondidos em obras-primas. E o segundo é sobre este momento que aconteceu no Lollapalooza. Banda argentina mostra imagens de Javier Milei com chifres de demônio em show. E o terceiro é sobre o Multitela, filme ganhador do Oscar e série de magia. O que ver na TV e no stream nesta segunda-feira, dia 24. Oceli, quais são os destaques do jornal O Estado de São Paulo de hoje?
No alto da capa, Sara, nós temos aqui no Estadão a volta do Papa. Após 5 semanas de internação, o Papa Francisco deixou o hospital. O pontífice, de 88 anos, apareceu de cadeira de rodas em janela do Hospital Gemelli, em Roma, antes de seguir para o Vaticano. Ele saudou centenas de fiéis e agradeceu as orações pelo seu restabelecimento. Ele disse: "Eu também oro por vocês", disse o Papa Francisco. Na área de política, nós temos uma matéria no Estadão, Conexão Brasília/Washington, capital dos Estados Unidos. O bolsonarismo desloca briga política para os Estados Unidos de Donald Trump. Com a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, prestes a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal, a sessão começa amanhã, seus aliados migraram denúncias de supostas violações para o exterior. O elo do filho Eduardo Bolsonaro com o trumpismo virou um ativo. Ainda na política, é chamada de capa do Estadão. O Estadão fez aqui um placar, uma pesquisa entre os parlamentares sobre como é que está a adesão ao projeto de lei que anistia, os que participaram dos atos de vandalismo no dia 8 de janeiro de 2023. E diz assim: placar da anistia do Estadão. Só 15 deputados da bancada da bala rejeitam a anistia aos presos do dia 8 de janeiro. Dos 253 deputados da bancada da bala, 131 querem perdão para os responsáveis pelo ataque à sede dos 3 poderes lá em Brasília. Mas a manchete, matéria principal da edição de hoje do Estadão é sobre uma matéria no caderno Economia e Negócios sobre o custo do dinheiro. O governo aposta em pacote de crédito, é o crédito consignado, é o pacote de empréstimo, para baixar os juros em 1/3. Diz assim o texto desta manchete: o governo aposta que as medidas de crédito em preparação na área econômica vão ajudar a reverter a queda de popularidade do presidente Lula e podem reduzir em 1/3 a taxa média de juros cobrada das famílias pelo país. Abre aspas para citar uma frase de Marcos Barbosa Pinto em entrevista ao Estadão. Ele disse: dá para cortar o spread, custo do crédito, pela metade, levando a taxa média de juros para algo próximo de 20%, afirmou o secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Marcos Barbosa Pinto, em entrevista ao Estadão. A agenda microeconômica inclui uma série de projetos de lei em tramitação no Congresso que o Executivo quer destravar, como uma proposta que pretende diminuir as execuções judiciais na cobrança de dívidas. Barros Pinto nega que as medidas estejam em conflito com a política monetária do Banco Central. Alega que elas são estruturais e visam a aumentar a produtividade da economia. Ainda sobre o assunto economia,
O Estadão traz uma matéria correlata dizendo que o fluxo do Pix de MEIs, que é o microempreendedor individual, pode garantir crédito. O uso da movimentação via Pix como garantia na contratação de empréstimos por microempreendedores individuais é uma das medidas em elaboração no Ministério da Fazenda. Na área de cultura, o destaque da capa do Estadão, do caderno C2, é uma entrevista com o ator Lázaro Ramos. É ele que está lançando um livro, é um novo livro autobiográfico chamado Na Nossa Pele. Continuando o outro livro, o livro anterior chamado A Conversa, ele, neste livro Na Nossa Pele, ele evoca memórias da infância e destaca o papel da mãe, Dona Célia Maria do Sacramento. Futebol. Edinaldo Rodrigues será reeleito hoje para chefiar a CBF até 2030. Economia. Porque a prata tem se tornado o novo ouro. Fim do tim-tim. Tim-tim é aquele cumprimento entre dois bebedores, a saudação de uma confraternização. Diz assim, o fim do tim-tim. Risco de tarifaço põe em alerta os produtores de champanhe. E na série de matérias que o Estadão está fazendo sobre a insegurança pública, a matéria de hoje é dizendo que é sobre um caso que aconteceu em janeiro passado. Clientes de restaurante do bairro Pinheiros, que é um bairro de classe alta de São Paulo, tiveram em minutos os celulares roubados por bandidos. E é destacado nesta matéria a frase dita pelo gerente do estabelecimento sobre o arrastão no restaurante. Ele disse assim, foi um momento de terror. E no caderno, na coluna do Estadão de hoje, temos uma matéria, uma nota, aliás, dizendo que Lula descobre que existem bandidos. O presidente percebe que segurança dá e tira votos e resolve endurecer o discurso. E esse discurso foi feito agora, quando Lula esteve semana passada aqui no Nordeste, quando ele se referiu aos roubos de celulares. E Sara, o que é que nós temos hoje no Rio de Janeiro, no jornal o Globo? Oceli, no alto da capa do jornal O Globo de hoje, desta segunda-feira, o jornal nos traz um destaque do segundo caderno, Segredos Familiares. Culpa, solidão e cogumelos venenosos embalam a trama francesa quando chega o outono. E mais abaixo temos um destaque de capa, quem precisa de celular na escola? Sucesso no início dos anos 2000, as câmeras digitais foram descobertas no fundo do armário pelos estudantes da nova geração, que estão colocando as máquinas na mochila para registrar atividades, lições na lousa e os momentos com os colegas nas escolas, em substituição aos banidos celulares. Instituições de ensino aproveitam para transformar a onda em projetos pedagógicos. E aqui nesta imagem o jornal nos traz o caso da estudante Maria Gabriela, que apaixonada virou fotógrafa da turma na escola chamada Eleva, que coloca máquinas à disposição dos estudantes. E a manchete de hoje é sobre economia.
ICMS zero para alimentos esbarra em restrição de caixa dos estados. Maioria já tem alíquota baixa para itens da cesta básica. Governadores querem compensação para ampliar desoneração. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: a expectativa do governo federal de desonerar a cesta básica do ICMS e, com isso, derrubar preços ao consumidor tende a ser frustrada. Um levantamento realizado pelo jornal O Globo com 16 das 27 unidades da federação revela que a maioria já tem alíquota bastante reduzida para itens básicos, como no caso do arroz, do feijão e da farinha. E alguns, como São Paulo e Bahia, até isentam a cobrança da maior parte. Para que o plano avance, governadores querem compensação para a arrecadação perdida, que pode passar de R$1 bilhão, o caso de Santa Catarina. E o Ministério da Fazenda descarta abrir o caixa. E outra chamada de capa na área de política, o STF começa amanhã maratona de julgamentos sobre plano de golpe. Após decidir se torna réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 aliados pela trama golpista, o Supremo também vai decidir até o fim do mês que vem o futuro de outros 18 acusados também envolvidos. E outro destaque de hoje, em campos opostos, PSOL e Novo convergem em votações no Congresso. Com bancadas pequenas e independência em relação ao governo e centrão, siglas têm histórico de votações na mesma direção sobre emendas, ajuste fiscal e lei eleitoral, apesar de ideologias opostas. Agora, da editoria sobre o Rio de Janeiro, Justiça do Estado do Rio transfere julgamentos por risco de represália. Fortalecimento de tráfico e milícia fez com que, desde 2015, 539 processos fossem deslocados de interior e Baixada à capital, por riscos à segurança dos jurados, vulneráveis às ameaças do crime organizado. E o jornal O Globo de hoje nos traz uma entrevista com a ginecologista americana Mary Claire. E ela diz o seguinte: a menopausa é inevitável, mas não há nada a temer. A ginecologista lança livro para ajudar mulheres e médicos a superarem o tabu sobre a menopausa, com dicas sobre sintomas além dos fogachos, reposição hormonal e bem-estar. E abre aspas, 100% de nós passaremos por isso. É o último terço da sua vida e deve ser o melhor. Fecha aspas. E agora um destaque da editoria de esportes. Seleção de Dorival Júnior não convence e nem se renova. E outra chamada agora da editoria internacional, o Papa reaparece em público para oração, após longa internação. O Papa Francisco conduziu publicamente a oração do Ângelus ontem, após mais de um mês internado. O pontífice, que tem 88 anos de idade, deixou o hospital de bom humor, mas com oxigênio, e ficará 2 meses em recuperação na residência de Santa Marta. Agora, outro destaque também da editoria internacional: dependência dos Estados Unidos mina guarda-chuva nuclear europeu. Sistema comum proposto por Macron ganha adeptos, mas a Europa ainda depende muito dos americanos para questões técnicas e de defesa. A França e o Reino Unido juntos têm o equivalente a 10% do arsenal da Rússia. E agora eu convido o Oceli para apresentar a capa do jornal Correio Brasiliense. E no alto da capa, Sara, do Correio, que é a homenagem ao Papa Francisco, na sua primeira aparição depois de 5 semanas internado. Ele aqui numa sacada, lá no hospital de Roma, e muitos fiéis aqui, ó, lá embaixo, como está aqui na foto, saudando o Papa. Papa deixa o hospital e emociona. Da sacada do 5º andar do Hospital Gemelli, em Roma, onde esteve internado por 5 semanas para tratar de uma pneumonia dupla, Francisco falou com dificuldade. Ele disse: obrigado a todos,
e identificou ao longe a idosa Carmela Mancuso, que enviou rosas amarelas ao pontífice diariamente durante a internação dele. E a senhorinha, que mais uma vez mandou um buquê de rosas amarelas para o Papa, está aqui ao lado da foto do Papa. A Senhora das Rosas Amarelas. Uma das fiéis mais emocionadas ontem, lá em Roma, foi Carmela Mancuso, de 79 anos, 9 anos mais nova do que o Papa. No caminho para casa, o Papa parou o carro e conversou rapidamente com ela. E ela ontem deu uma entrevista para o programa Fantástico da Rede Globo, contando da sua emoção, ao ver o Papa deixando o hospital para continuar o tratamento de sua pneumonia em casa. A manchete do Correio Brasiliense é dizendo que casos de bullying crescem 243% em um ano no DF, no Distrito Federal, lá em Brasília. As denúncias em escolas do Distrito Federal passaram de 35 em 2023 para 120 ano passado, 2024. Apesar de o assunto ser repercutido no Brasil desde a década de 90, a violência virou crime somente no início do ano passado, com a sanção e publicação da Lei 14.811. As consequências da prática de bullying pode ser física ou psicológica. Costumam ser devastadoras para as vítimas e variam de acordo com a idade. Para especialistas, na criança, o bullying pode haver início de depressão, ansiedade ou insônia. No adolescente, além dessas, depressão, ansiedade ou insônia, o bullying pode trazer possível ocorrência de bulimia, anorexia, ideação suicida, síndrome do pânico, problemas de autoestima e de relacionamento. Nos adultos, o bullying pode apresentar comportamento agressivo e nas mulheres, doenças psicossomáticas. O debate sobre o tema se intensificou, nos últimos dias, com a repercussão internacional da minissérie Adolescência, que está sendo exibida na Netflix. Isso aqui é para quem tem TV a cabo, tem que pagar para entrar na Netflix. E essa minissérie Adolescência, que também é chamada de capa do jornal Folha de São Paulo, como a nossa colega Sara leu, ela está repercutindo mundialmente, porque trata de questões como misoginia, machismo e o lado perverso do uso das redes sociais. E nessa minissérie Adolescência, o personagem principal é uma criança de 13 anos que mata uma colega mulher a facadas por conta da questão do bullying, e a trama toda se desenvolve em Londres. Ela é da Inglaterra, essa minissérie, e está provocando debate no mundo todo entre os pais, nas escolas e sobre a questão da infância e adolescência. E hoje, oportunamente, o Correio Brasiliense traz, né, essa manchete, os casos de bullying lá no Distrito Federal,
tendo como mote a minissérie Adolescência. Esperança na garotada. Argentina, agora na área de futebol. Os times de futebol Argentina e Brasil se enfrentam amanhã, lá em Buenos Aires, pelas eliminatórias, com 15 atletas sub-23 entre os convocados, evidenciando a renovação das seleções. Ainda na área de esporte, campeão no surf, em final brasileira no circuito mundial, o Iago Dora fatura o título na etapa de Portugal. Agora aqui um caso muito particular lá do Distrito Federal, os casos de choque, morte por choque fio elétrico, eletrocutado no Cruzeiro. Cruzeiro é uma cidade satélite do Distrito Federal. Em menos de uma semana, 3 casos de choque elétrico assustaram moradores do DF. Ontem, o catador de recicláveis Cleonilson Borges, de 56 anos, sofreu uma descarga elétrica quando atravessava um beco na quadra 6. O irmão dele, Marcelo Borges, esse aqui que está na foto, contou que o Cleonilson Borges está em coma induzido por conta deste choque que sofreu lá no Cruzeiro. Na série de matérias que o Correio Brasiliense está trazendo nas suas edições diárias sobre os 40 anos de democracia no Brasil, completados no dia 15 de março passado, porque no dia 15 de março de 1985, o presidente, aliás, na época ele era o vice-presidente, tomou posse como presidente do Brasil, depois de um período de 21 anos de ditadura militar, quando o presidente, o brasileiro, o eleitor brasileiro não podia votar e escolher o seu presidente da República. Pois, nessa série de matérias, o Correio está trazendo hoje uma entrevista com o historiador Daniel Arão. Ele diz: a democracia brasileira ainda é frágil. Eita, aqui é a foto dele e a chamada de capa diz o seguinte: o historiador diz que a transição dos anos de 1980 não blindou a democracia contra novas ameaças e que, segundo ele, setores militares mantêm autonomia excessiva. No caderno de Versão e Arte desta segunda-feira, dia 24 de março, traz uma entrevista com o cantor Arnaldo Antunes, sempre atual. Após 3 anos, o cantor volta a lançar álbum solo com a participação de antigos parceiros e jovens músicos. Na área de política / economia, alta procura por empréstimo consignado e agora disponibilizado desde sexta-feira passada, que foi o primeiro dia, para trabalhadores de carteira assinada e também para microempreendedores individuais. É o chamado de MEI. Em 3 dias, sexta, sábado e domingo, houve mais de 40 milhões de simulações e 11 mil empréstimos liberados. Outra matéria sobre economia. As contas de condomínio. Especialistas explicam como agir quando as cobranças são indevidas ou abusivas. E esta foto é para registrar lá nas margens do Lago Sul, em Brasília. O Lago Paranoá, como nós sabemos, é um lago artificial, foi feito na época que Brasília foi construída, e ontem houve lá um casamentaço
O primeiro casamento comunitário de 2025 uniu 100 casais numa grande cerimônia no Pontal do Lago Sul. É um local de visita. E esses casamentos comunitários, tem gente que prefere casar sem ser no comunitário, sozinho, aí é mais caro. Quando se faz essa cerimônia coletiva, o casamento fica mais barato. O Correio também está trazendo uma série de matérias sobre o meio ambiente, já prospectando a COP30, que será realizada lá em Belém do Pará, em novembro próximo. E a matéria de hoje diz o seguinte: União Feminina pela Floresta. No Pará, estado que sediará a COP30 em novembro próximo, projetos muitos liderados por mulheres ajudam a preservar o meio ambiente e levam renda à população local em sintonia com a sustentabilidade em uma região vulnerável. Sara, e no jornal Povo, o que é que nós temos? Bom, Oceli, o jornal O Povo de hoje nos traz como destaque uma matéria do caderno do Farol. Papa Francisco tem alta hospitalar e fala a fiéis. E a manchete de hoje é sobre política, um assunto envolvendo as eleições em xeque. 13 prefeitos do Ceará já são alvos de investigação. No total, 4 gestores foram cassados, mas seguem nos cargos enquanto aguardam análise de recursos. Entre as acusações estão abuso de poder político e econômico, compra de votos e até a ligação com facções criminosas. E mais abaixo temos aqui esta imagem destaque que faz parte do caderno de cidades. Milhares de fiéis fazem caminhada penitencial do Mucuripe à Catedral. E outra chamada de capa na área de cidades: chefe de facção decretava crianças à morte nas redes sociais, ou seja, ele decretava essas crianças publicando na própria conta do Instagram. E nas páginas azuis, Jackson Sampaio, o médico e professor que abraça a ciência e a sensibilidade. E sobre economia, orçamento de 2025 permite a abertura de 85 mil vagas em concursos. E agora, o Oceli com o jornal Valor Econômico. No Valor Econômico de hoje, no alto da capa, 3 chamadas. A primeira para a área de marketing. IA, que é inteligência artificial, e diversidade nas lideranças desenham o futuro da publicidade. Quem diz isso é Mel Edivar, presidente da agência VML. Tributação. O STF, que é o Supremo Tribunal Federal, mantém limite para dedução de despesas com educação na declaração do imposto de renda. O limite, a pessoa só pode deduzir na declaração do imposto de renda deste ano, de 2025, R$ 3.500. É o máximo que pode deduzir com gastos com educação. E R$ 3.500 no ano todo é um curso, um pequeno curso, porque tem mensalidade em universidade pública, que é esse dinheiro, a mensalidade. Um curso de odontologia, por exemplo, um curso de medicina é 5 mil, 7 mil reais por mês a mensalidade. E só pode deduzir R$ 3.500 no ano no imposto de renda. Outra chamada é a saúde do Papa. Papa Francisco tem alta do hospital após mais de um mês e faz sua primeira aparição pública. A manchete do Valor Econômico é dizendo que a inflação leva consumidor a cortar itens, trocar marcas e recorrer mais ao atacarejo, deixando de lado o supermercado.
O preço dos alimentos em alta mudou lógicas de compra do consumidor e também trouxe de volta hábitos vistos durante a recessão de 2016, embora de forma menos intensa. Consumidores passaram a economizar com itens de perfumaria, de limpeza, para conseguir comprar alimentos que ficaram mais caros e já compensam a alta de preços trocando marcas e reduzindo tamanhos nos carrinhos de compras. Além disso, estão recorrendo mais ao atacarejo para as compras de última hora, também chamadas de compras para consumo imediato. Pesquisas mostram ainda que a busca pelas lojas de atacado cresce, inclusive na compra de produtos perecíveis, como frutas, legumes e verduras, depois que parte desses itens sofreu com quebras de safra recentes e picos de altos preços. Informações divulgadas por executivos do varejo em suas publicações de resultados e levantamento de vendas de alimentos neste ano, nesses primeiros 3 meses de 2025, feito pelo Scantex em 45 mil pontos de venda, mostram sinais mais claros das mudanças. A pesquisa indica que, em mercearia básica e perecíveis, o atacado ganhou o dobro de participação de mercado para consumo imediato do que o ganho visto nos supermercados entre janeiro de 2024 e o mesmo mês de 2025. Neste período, por exemplo, diante da alta quase 55% no preço do café moído, o percentual de compras nos atacarejos para o consumo imediato subiu de 10,4% para 13,2%. Em 2024, a alta na inflação de alimentos foi de 7,7%. E em janeiro e em fevereiro de 2025, o índice avançou 1,06% e 0,61%, respectivamente. Apesar do aumento do preço da comida em casa, os atacarejos ainda têm se mantido, em média, de 8% a 10% mais baratos do que os supermercados tradicionais, segundo pesquisas mensais desses canais. E a compra de urgência sobe na base total, mesmo com essas lojas em regiões mais distantes das cidades. Os mini mercados de 1 a 5 caixas por loja tiveram a maior alta de preços em fevereiro passado, frente ao mesmo mês de 2024, com aumento de 6,6%, o maior repasse entre os formatos analisados. No atacarejo, a alta foi de 4,4%, o menor repasse da pesquisa. Olha, portanto, enquanto que nos mini mercados, a média de alta foi de 8% a 10%, no atacarejo 4,4%, o preço dos alimentos. Outra chamada de capa do Correio do Valor Econômico desta segunda-feira. Para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, só 25% das emendas parlamentares são totalmente rastreáveis, são totalmente transparentes. Diz assim a chamada de capa. Resultados preliminares de auditorias feitas pelo Tribunal de Contas da União dão conta de que apenas 25% das emendas parlamentares ao orçamento executadas desde 2020 são totalmente rastreáveis,
no lançamento da despesa no sistema orçamentário até a sua conclusão. A avaliação de técnicos e ministros do TCU é a de que esse quadro não irá mudar se não forem implementadas as diretrizes estabelecidas pelo ministro Flávio Dino, do STF. O TCU pretende lançar um painel com todas as informações sobre cada emenda, disponibilizando à sociedade até a visualização das notas fiscais das obras, bens e serviços contratados através desse recurso público do orçamento, recursos indicados pelas emendas parlamentares. Abre aspas, para dizer uma frase da Marina Atoge, ela que é da ONG, aquela ONG, organização não governamental, chamada de Transparência Brasil. Ela diz: é essencial que todo o processo seja rastreável, desde a proposição da emenda até o pagamento, a liberação e pagamento da obra, dos bens ou do serviço contratados. Próximos do fim do ciclo. É uma entrevista com a economista Ana Madeira, ela que é economista-chefe do Morgan Stanley, ela dizendo que no Brasil a economia está desacelerando. E com isso, ela reduziu sua previsão para a taxa Selic no fim do ciclo de alta, que hoje está de 15%, ela acha que fica até 15,75% e ficando estabilizada em 15%. Ela disse: esperamos agora que só mais uma alta de 0,5 ponto percentual. O Banco Central pode dar mais alguma coisa depois. Pode, ainda é um risco, mas não é mais o cenário base. Seria algo residual. O ponto é que estamos próximos do fim do ciclo. E esta matéria, com a economista Ana Madeira, é porque o Valor Econômico vai debater rumos para a economia no evento que pretende fazer em São Paulo. Os caminhos para o desenvolvimento do Brasil serão debatidos por autoridades e especialistas em economia, geopolítica e clima. Vai ser nesta segunda-feira, vai ser hoje, no evento Rumos 2025, realizado pelo Valor. E o seminário ocorrerá lá em São Paulo durante o dia de hoje. Nas páginas internas do jornal O Estado de São Paulo, na edição desta segunda-feira, a coluna do Estadão escreve o seguinte texto sobre o Tarcísio de Freitas, o atual governador de São Paulo. Tarcísio, entre bolsonarismo e bom senso, é orientado a jogar parado por 2026. Os olhares da política esta semana estão voltados para o julgamento do inquérito do golpe, embora o resultado já seja esperado com a certeza de que a primeira turma do STF vai mandar Jair Bolsonaro e outros 7 para o banco dos réus. A postura do ex-presidente e de seu entorno dará sinais sobre a campanha eleitoral de 2026. E nesse contexto, a reação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicanos, é das mais esperadas. Alçado à política pelo ex-presidente, o Tarcísio equilibra-se entre gestos efusivos ao bolsonarismo e um discurso de bom senso que dialogue com os partidos de centro e respeite a justiça no país. Na última semana, atirou para os dois lados e tem sido orientado por caciques da própria sigla, além de PSD e MDB, a jogar parado. Num dia, Tarcísio foi ao ato pela anistia aos inocentes
do 8 de janeiro e pediu a volta de Bolsonaro. E no outro dia, elogiou o sistema eleitoral brasileiro, contrariando os bolsonaristas. Em ritmo de bolero, o governador fica no mesmo lugar, evita passos bruscos enquanto aguarda o rumo dos partidos do centro diante da impopularidade de Lula e se Bolsonaro optará por um parente na chapa de 2026. Em relação à seção apoio, embora Tarcísio apareça em pesquisas atuais como presidenciável da direita com potencial para derrotar o presidente Lula, ele sabe que dependeria do voto dos apoiadores de Bolsonaro para alcançar tal resultado. E nas páginas dos editoriais também temos o seguinte texto: Lula descobre que existem bandidos. Presidente percebe que a segurança é tema que dá e tira votos e resolve finalmente endurecer o discurso contra bandidos, aqueles que o PT sempre considerou vítimas de injustiça social. E o segundo texto: Minha Casa Minha Vida para a classe média. O governo turbina crédito do programa habitacional com recursos do Fundo Social do Pré-Sal para atender a uma faixa de renda mais alta, em novo esforço para seduzir esses eleitores. E agora, nas páginas internas da editoria de política, temos aqui a primeira matéria, que é sobre polarização. Bolsonarismo reforça a tática de deslocar disputa política para a arena internacional. A conexão Brasília-Washington é cada vez mais frequente entre parlamentares ligados ao ex-presidente. Pauta é denunciar o que julgam ser abusos e perseguições de autoridades do país. E o texto dessa matéria nos informa o seguinte: o clã Bolsonaro e seus aliados têm atingido para deslocar a disputa política nacional para outro palco, o da arena internacional. Com a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, prestes a ser julgada no STF, e alguns de seus companheiros denunciados e presos, os bolsonaristas têm cada vez mais apostado em soluções fora do Brasil. O movimento, liderado pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro, começou a ser construído a partir da eleição de seu pai no ano de 2018, mas tomou um novo patamar com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos neste ano. E na semana passada, o Eduardo reforçou a estratégia ao anunciar que se licenciaria do mandato no Congresso Nacional e permaneceria em território americano para trabalhar por sanções contra autoridades brasileiras. E mais à frente, o texto também nos informa o seguinte: um aliado de Eduardo afirmou ao jornal O Estadão, sob anonimato, que o deputado se desmotivou em ficar no Brasil após ser desencorajado a assumir a comissão na Câmara para não criar atrito com o STF e concluiu que, nesse caso, seria mais útil permanecer nos Estados Unidos, estreitando laços com políticos republicanos e o governo americano. E essa proximidade de Eduardo com Trump, o republicano chegou a recebê-lo em seu escritório na Trump Tower em 2021 e no baile de gala de sua posse e mandou cumprimentos ao seu pai em um evento em fevereiro em Washington. É o principal ativo dessa articulação, mas aliados da família têm explorado o apelo a atores estrangeiros em suas agendas. E a Isabela Calil, ela que é coordenadora do Observatório da Extrema-Direita, disse o seguinte em entrevista ao Estado de São Paulo: a extrema-direita passa a se articular globalmente com a ascensão do trumpismo. O 8 de janeiro é que coloca o Brasil no circuito da extrema-direita internacional, até por causa do espelhamento desse evento, com a invasão do Capitólio e também depois com a suspensão do X, ou X, que é o antigo Twitter. E aqui, nesta imagem, temos a seguinte legenda: comitiva de parlamentares brasileiros, liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que é do partido PL de São Paulo, nos Estados Unidos, em novembro de 2023. A próxima matéria agora é sobre o ex-presidente acusado. O Supremo reforça segurança
para julgamento de denúncia contra o Bolsonaro. Sessão da primeira turma terá maior controle de acesso, monitoramento do ambiente e policiamento reforçado e equipes de pronta resposta. A primeira turma do STF começa a julgar a partir de amanhã a denúncia apresentada pela PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 acusados por tentativa de golpe de Estado. E, diferentemente do plenário tradicional da Corte, a turma é composta por 5 ministros e tem funções específicas. As turmas do STF são responsáveis por julgar as ações penais originárias. Bolsonaro e os demais denunciados poderão passar a responder nesse tipo de processo caso sejam tornados réus pela maioria dos ministros que integram a primeira turma. E no caso, o colegiado é composto atualmente por Cristiano Zanin, o presidente, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux. E o julgamento da denúncia do golpe terá o seguinte rito: Zanin inicia a sessão e passará a palavra para o relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, que fará a leitura do relatório. Finalizada essa etapa, o Procurador-Geral da República, que é o Paulo Gonet, terá 30 minutos para apresentar o seu parecer que embasou a denúncia. E logo mais na sequência é a vez dos advogados dos acusados fazerem suas sustentações orais, rebatendo os argumentos da PGR. E no caso, em relação aqui ao espaço, como o Estado de São Paulo nos traz como destaque, o plenário da primeira turma tem menos espaço que o plenário principal e deverá estar lotado. E agora sobre o placar da anistia do Estadão, ainda na editoria de política, na bancada da bala, somente 15 rejeitam anistiar presos por ataque aos poderes. Dos que integram a frente parlamentar, 131 querem livrar de punição ou prisão acusados e condenados pelo 8 de janeiro. E aqui, nesta mesma matéria, nós temos o depoimento realizado à CPMI do 8 de janeiro, que é do cabo Marcela Pino, da Polícia Militar do Distrito Federal. E ela disse o seguinte: enquanto alguns me chutavam, me agrediam com barras de ferro, com barros de madeira, outro tentava tomar a minha arma, momento esse em que fui atingida com uma barra de ferro na cabeça. E aqui nós podemos ver esta imagem com a seguinte legenda: grupo de manifestantes bolsonaristas durante a invasão e depredação das sedes dos 3 poderes em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023. E agora na editoria internacional sobre o Donald Trump. Sem líderes, Partido Democrata não encontra tática de oposição a Trump. Políticos tradicionais não conseguem responder a medidas do presidente americano e são confrontados por nova geração. Imagem da legenda piora entre os eleitores. E aqui um destaque do Estado de São Paulo fala sobre uma crise existencial. Mudança de discurso democrata expõe divisões internas na oposição a Trump. E outra matéria ainda na mesma editoria: Premier do Canadá convoca eleições em resposta a Trump. Mark Carney diz que precisa de mandato forte para lidar com o presidente dos Estados Unidos. Disputa está marcada para 28 de abril. Planos de Trump para anexar Canadá renovaram forças do Partido Liberal para a disputa eleitoral. E agora na editoria Metrópole sobre o Vaticano, o Papa Francisco tem alta depois de 5 semanas, mas segue em recuperação. Pontífice apareceu na janela do Hospital Gemelli, em Roma, antes de seguir para sua residência e agradeceu a multidão pelas orações e disse o seguinte: eu também oro por vocês. E aqui nessa imagem nós conseguimos observar o Papa Francisco. Nesta ocasião ele saudou os fiéis da janela do 5º andar do hospital. Mas agora os médicos recomendaram ao Papa 2 meses de descanso, sem encontros com grandes grupos.
E ainda na editoria Metrópole, sobre a insegurança pública de São Paulo, sobre as vítimas da violência. Foi um momento de terror, diz gerente sobre assalto em restaurante. Casa em Pinheiros foi vítima de arrastão em janeiro, em um sábado à tarde, e Distrito foi o segundo com mais assaltos no mês. E os moradores desta mesma região de Pinheiros se mobilizaram neste sábado para pedir mais segurança às autoridades. E agora no caderno de esportes, sobre a Confederação Brasileira de Futebol. Edinaldo Rodrigues derrubou Ronaldo, conseguiu amplo apoio e será reeleito. O baiano, de 71 anos, não tem concorrente após o fenômeno desistir da candidatura e seguirá no cargo mais importante da entidade que comanda o futebol brasileiro até 2030. E o Ronaldo Fenômeno, o ex-jogador, disse o seguinte: eu sei que é difícil pra caramba, mas não imaginava que era impossível. Arrumei minha turma e disse, vamos tentar. Mas o sistema realmente não deixa ninguém entrar. E nesta imagem temos a seguinte legenda: Edinaldo Rodrigues vai seguir no comando da entidade até o ano de 2030. Fórmula 1. Piastri e Norris fazem dobradinha na McLaren no GP da China. Australiano vence pela terceira vez na carreira. Bortoleto lamenta erro ao tentar ultrapassagem na primeira volta. E agora sobre skate, mesmo com dores, Raíssa Leal fatura o primeiro título em 2025. E agora sobre o Brasileirão Feminino, o árbitro acusado de assédio sexual em jogo é acusado. Em relação à Liga das Nações, Espanha e França avançam nos pênaltis e Itália está fora. E agora da editoria de Economia e Negócios, pacote de crédito é a aposta do governo para reduzir juros em 1/3. Parte das medidas já tramita no Congresso. Iniciativa é mais um movimento do Planalto para tentar reverter crise de popularidade do presidente Lula. A taxa média dos juros para pessoas físicas está em 33,8% ao ano, segundo dados de janeiro do Banco Central. E nesta matéria nós temos uma entrevista com Marcos Barbosa Pinto. Fluxo do Pix será garantia de crédito para as MEIs. Secretário de Reformas Econômicas afirma que a proposta é elaborada em conjunto com o Banco Central. E outra matéria também, o crescimento acima do potencial deve durar 2 anos. Analistas dizem que estímulos do governo devem manter a economia aquecida e pressionar a inflação. E ainda mais, por último, no caderno de negócios, estaleiro McLaren está de olho no aço nacional após tarifaço de Donald Trump. Companhia venceu a primeira licitação da Petrobras para a construção de 4 navios Hand. Com taxação dos Estados Unidos, matéria-prima brasileira pode ficar mais barata. Oceli, o que nós temos nas páginas internas do jornal O Globo de hoje? Eu começo, Sara, mostrando os 2 assuntos que estão hoje escritos nos editoriais do jornal Globo. O primeiro assunto tratado é o seguinte: expansão do programa Minha Casa Minha Vida é engano habitacional. O governo deixa de financiar reforma de imóveis no centro para construir casas novas em regiões distantes. Segundo editorial, ensino básico ganha com avaliação de questões discursivas no IDEB. Proposta que leva em conta a qualidade da escrita do aluno representa aperfeiçoamento nos indicadores da educação no Brasil, e a qualidade da escrita vai ser objeto de nota, vai ser avaliada no próximo IDEB. Agora vamos para as páginas de política do jornal O Globo. A primeira matéria é dizendo que lá na Câmara Federal os opostos se atraem. Isso é para dizer
O jornal O Globo fez um levantamento das votações das bancadas do PSOL, que é aliada do presidente Lula, do governo Lula, e a bancada do Novo, do Partido Novo, que é totalmente, radicalmente contra o governo Lula. Inclusive, o senador cearense Eduardo Girão é filiado ao Partido Novo. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, é filiado ao Partido Novo. Pois bem, de emendas parlamentares à anistia aos partidos políticos que cometeram irregularidades, o PSOL e o Partido Novo mostram consonância em votações na Câmara Federal. E está aqui o gráfico, o Jornal Globo mostrando a sintonia, votações na Câmara em que o Partido Novo e o Partido do PSOL estiveram do mesmo lado na atual legislatura, mas acabaram derrotados. Por exemplo, na semana passada, eu vou ler aqui um trecho dessa matéria. O PSOL tem 13 deputados federais, é a bancada de 13 deputados, e o Novo possui 4 deputados federais. Na semana retrasada, os dois partidos foram os únicos a se posicionar integralmente contra as novas regras de distribuição das emendas parlamentares aprovadas pela Câmara em uma redação que não contempla integralmente as determinações do Supremo Tribunal Federal, ao abrir brecha para omissão da autoria das indicações das emendas. O cenário se repetiu em votações sobre a PEC do corte de gastos e no projeto que anistia partidos de multas por descumprimento do repasse de verbas a candidaturas negras, o percentual que é exigido para que cada partido financie as candidaturas negras. Na apreciação sobre a mini-reforma eleitoral, as siglas se juntaram a outro partido, ao Rede Sustentabilidade, cujo único deputado também votou, o Rede só tem um deputado federal, cujo único deputado também votou contrariamente à proposta que flexibilizou normas sobre a prestação de contas partidária. O PSOL e o Partido Novo também foram vozes quase solitárias ao contrapor requerimentos de urgência apresentados sucessivamente pelo ex-presidente da Câmara, que era o deputado Arthur Lira, lá do PP de Alagoas, para agilizar tramitações de temas considerados prioritários. Portanto, em algumas votações, os dois partidos, mesmo antagonicamente, ideologicamente opostos, eles se juntam em algumas votações na Câmara. E aqui do lado esquerdo, essa aqui com tatuagem, é a deputada Talíria Petrônio. Ela é do PSOL. E essa aqui com uma blusa vermelha é a Adriana Ventura, do Partido Novo. As duas dão explicações distintas porque dessa consonância, dessa sintonia em determinadas pautas entre dois partidos antagônicos, ideologicamente antagônicos. Superministros enfrentam barreiras por protagonismo. Gestão centralizadora de Lula
e interdição do debate sobre sua sucessão dificultam definição de um possível herdeiro político de Lula. E aqui o jornal aponta 5 ministros, mas tem mais. Aponta que os superministros como o Fernando Haddad, esse primeiro, outro superministro que também é vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, a Marina Silva do Meio Ambiente, a Simone Tebet, que é do MDB, é do Planejamento, e o Rui Costa, da Casa Civil, como superministro. Mas tem mais disputando esse protagonismo político. Tem agora a Gleice Hoffmann, deputada federal que foi para o Ministério das Relações Interrelacionais, que fica responsável pela articulação política do governo. Tem o ministro cearense Camilo Santana da Educação também querendo entrar nesse protagonismo político. Então, existem outros ministros que estão disputando isso, para ser o herdeiro político do Lula. Para integrantes do governo, diz o texto da matéria, nomes importantes da Frente Ampla de 2022 estão sendo subutilizados. Diz assim o primeiro parágrafo da matéria. Com o governo em crise e enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva adota uma postura centralizadora, na visão de auxiliares, ministros de projeção nacional como Fernando Haddad, Fazenda, Simone Tebet, Planejamento, Marina Silva, Meio Ambiente, Geraldo Alckmin, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, enfrentam barreiras para alcançar o protagonismo em busca do papel de herdeiros do espólio político do presidente Lula. Esse grupo está à frente de pastas estratégicas e é composto quase integralmente por presidenciáveis ou ex-presidenciáveis. A exceção é Rui Costa, da Casa Civil, citado na largada da gestão como um potencial sucessor de Lula, diante da bagagem de 8 anos governando o estado da Bahia e pelo protagonismo que está tendo frente à Casa Civil, que coordena as ações do governo. Dilma Rousseff chefiava a pasta quando foi escolhida para concorrer à presidência da República em 2010. Ao longo da gestão, no entanto, a vitrine esperada transformou-se em um espaço à sombra do chefe do executivo, que toma decisões ouvindo um círculo restrito de auxiliares e não dá sinais de que pretende iniciar uma transição com vistas à sucessão do próximo ano. E o Lula não abre esses diálogos porque ele que quer ser o candidato para um 4º mandato como presidente da República. Ele que vai tentar a reeleição. Por isso que ele não abre espaço, por isso que a administração é centralizadora. E esse e outros são os ministros que querem disputar esse protagonismo e ser herdeiro do espólio político de Lula. Ainda nas páginas de política, STF mira em outros núcleos da trama golpista. Após decidir se Bolsonaro e 7 aliados vão se tornar réus, o julgamento começa amanhã, em sessão marcada para amanhã, a primeira delas, né? A primeira turma da Corte, primeira turma do STF, vai analisar até o fim do mês de abril casos de outros 18 acusados pela Procuradoria-Geral da República por tentativa de ruptura democrática. Primeira turma do STF, nesse plenário aqui acima, onde tem esse senhor caminhando, que analisa amanhã as denúncias contra o ex-presidente Bolsonaro e outros
4 integrantes do que seria o núcleo central. Aliás, são outros 7 integrantes, não são 4. São outros 7 integrantes do que seria o núcleo central da tentativa de golpe de Estado, isso no final de 2022, quando viram que Jair Bolsonaro foi derrotado nas urnas eletrônicas e os vencedores foram Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin na vice-presidência. Então, a denúncia é essa, que houve essa tentativa de golpe, inclusive nas conversas, uma tentativa de assassinato de Lula, do Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ainda falando sobre Poder Judiciário, já agora são 4 votos para cassar o mandato da deputada federal Carla Zambelli, por conta daquela briga com arma. Ela, com a arma na mão, saiu perseguindo um senhor. Ele escapou porque entrou numa padaria e ela apontando arma para o rapaz. E por conta disso, o 4º voto foi do ministro Flávio Dino. Mas essa sessão só vai ser concluída, que é uma sessão virtual, só na próxima sexta-feira. É quando votarão todos os ministros da Suprema Corte. O ministro Flávio Dino segue proposta do relator de prisão em regime semiaberto. E o voto do relator, que é o ministro Gilmar Mendes, são 5 anos de prisão, não do regime fechado, mas um regime semiaberto. Prisão e do lado de fora, ela pode conviver. E ela estando condenada no regime semiaberto, ela pode ir na sessão, continuar sendo deputada federal, vai para a sessão e, quando for de noite, dorme na cadeia. É esse o regime semiaberto. Zambelli também pode perder o mandato. Pode perder o mandato se ela continuar com o mandato, porque também no voto do relator, o ministro Gilmar Mendes, é que ela sendo condenada criminalmente, automaticamente ela perca o mandato de deputada federal. Carla Zambelli é aqui mulher do secretário de Segurança Pública do município de Caucaia, o coronel Aginaldo, ele que foi candidato a prefeito de Caucaia pelo Partido Liberal, perdeu, aí o prefeito agora chamou para ele ser o secretário de Segurança Pública em Caucaia. A senadora Damares Alves, ela que é do Republicanos, lá do Distrito Federal, é atacada pelos seus colegas de direita nas redes sociais. As críticas são por ela ter declarado apoio a uma fala do atual presidente da Câmara Federal, o Hugo Mota, de que o Hugo Mota disse que o país não tem asilados políticos, não tem perseguidos políticos. Quando ela prestou apoio, concordando com as declarações de Hugo Mota, o pessoal da direita disse, e o Bolsonaro? E o Eduardo Bolsonaro, que teve que fugir para passar para os Estados Unidos, e a senhora não vê isso? Aí começaram nas redes sociais atacando a mulher. E também sobre o posicionamento dela, sobre o confisco de bens de estuprador, de condenado por estupro. Então ela está vivendo esse momento de inferno astral. Passou a ser criticada nas redes sociais por perfis da direita, após sair em defesa do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, durante um evento do partido voltado para as mulheres, em Brasília, na última sexta-feira. Na ocasião, uma mulher protestou contra o deputado Hugo Mota em resposta a uma declaração recente de Mota de que o Brasil não tem exilados políticos nem perseguição por preferências partidárias. Durante uma comemoração
Essa frase do Hugo Mota foi durante uma comemoração lá na Câmara Federal, numa sessão solene, pelos 40 anos de redemocratização do país. Disse assim a Hugo Mota: quem os ataca não sabe a luta que foi para que eles estivessem nos lugares chaves, em um momento em que o Brasil mais precisa fazer a garantia da democracia. As pessoas que os atacam não sabem a estratégia dos últimos 2 anos para que o republicano ocupasse a cadeira dos deputados, disse a senadora no evento. Quero dizer, em decorrência da manifestação que teve aqui, que as mulheres republicanas do Brasil acreditam no presidente da Câmara dos Deputados e no presidente nacional dos republicanos. Eles merecem ser aplaudidos de pé, disse a senadora Damares Alves, com essa declaração, chamando a ira dos internautas de direita. O blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, que está foragido da justiça brasileira desde 2001, ele está escondido aí em algum lugar dos Estados Unidos, chamou a senadora de analfabeta funcional em uma publicação na conta dele no X, que é o antigo Twitter. Na editoria de Brasil, a primeira matéria é como os estudantes e as escolas estão se virando para não usar o celular, que agora é proibido, pois eles estão descobrindo outros equipamentos. É o novo retrô. Proibição de celular nas escolas provoca volta do uso de câmeras digitais por adolescentes, pois agora eles estão descobrindo essas câmeras que estavam lá abandonadas em algum armário na escola e estão fazendo fotos, selfie deles mesmos ou de cenas urbanas. As coisas parecem mais reais. Maria Gabriela, aluna da escola Eleva, com sua câmera digital, aparelho do início dos anos 2000, saiu da gaveta para registrar anotações dos professores na lousa, na lousa digital, que antes fazia isso pelo celular e agora estão usando as câmeras digitais. E ela diz que as coisas parecem mais reais. Ela disse assim, uma professora de Minas Gerais, Veralice Silva: achei inacreditável a capacidade de adaptação dos adolescentes às novas normas. O psicólogo Caio Renan Carvalho, da escola de Macapá, disse: essa chegada da câmera digital veio como certa afronta à lei que proibiu os celulares, mas a gente decidiu usar como instrumento de sociabilidade com um direcionamento pedagógico. Na página de saúde, a matéria é uma entrevista foi até chamada de capa, lida aqui pela colega Sara, com a entrevista com a ginecologista Mary Clary, médica que atende mulheres de meia idade, fala dos sintomas da menopausa, que ainda é considerado um estigma, né? Um tabu, fala desse tabu, fala da desinformação, dos riscos da falta dos hormônios e de quem não pode fazer a terapia hormonal nesta fase que a mulher passa por esse momento. Ela disse, abre aspas, é mais seguro fazer reposição hormonal do que não fazer nada. E aqui a foto da médica. Ela defende a reposição hormonal mesmo para quem não tem sintomas da menopausa. Plataformas vibratórias ajudam a perder peso? O que diz a ciência?
segundo promessas de usuários no TikTok, que é uma rede social, você vai emagrecer e ganhar músculos só por ficar ali parado e toda se tremendo ali naquela plataforma digital. Mas estudos não confirmam essa alegação que está nessa internet da vida. É TikTok, é outras coisas, que inventam um bocado de mentira e as pessoas acreditam e ficam comprando esses equipamentos sem nenhuma comprovação científica, só para vender esses equipamentos, prometendo emagrecimento. Na página de economia, nós temos a matéria resistência nos estados. Que resistência é essa? Governadores pedem compensação do governo federal para zerar a cobrança de ICMS da cesta básica, como quer o Planalto. E o ICMS é um imposto cobrado pelos estados. É um imposto sobre circulação de mercadorias e de serviços. E o presidente Lula pediu que os estados também zerassem esse imposto para os produtos da cesta básica. E os governadores estão dizendo, tudo bem, a gente zera, mas a gente quer a compensação financeira da União. Ainda sobre Caderno Economia, uma entrevista com Gustavo Pimenta, ele que é o CEO, que é o diretor-presidente da Vale do Rio Doce. Ele disse, com o país asiático mantendo foco em redução de emissões, apesar da pressão dos Estados Unidos na direção contrária, cresce a oportunidade à produção da Vale e aos minerais raros do Brasil na descarbonização global, diz o executivo. A China não está recuando em transição energética. E ele aponta que, nesta briga, o Brasil poderá sair ganhando. Editoria Rio de Janeiro. Longe do risco. Justiça transfere locais de julgamentos para garantir segurança e imparcialidade. Em agosto do ano passado, sessão plenária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Seropédica precisou ser interrompida após uma jurada sofrer crise de ansiedade durante depoimento da testemunha. Poucos minutos antes, um policial civil tinha detalhado os crimes cometidos pelo réu, apontado como homem de confiança de Danilo Dias Lima, o Tandera, um dos milicianos mais procurados do Estado. O episódio levantou questionamentos sobre a imparcialidade do julgamento devido ao temor dos jurados em relação ao grupo criminoso que exerce controle sobre boa parte do município e impõe clima de pânico a moradores e comerciantes. Após o adiamento da audiência, os desembargadores da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, atendendo a um pedido do Ministério Público do Rio, transferiram o caso para outra comarca, a fim de garantir um julgamento justo. Desde 2015, 539 processos foram deslocados para outras regiões, a maioria por questões de ordem pública, riscos à imparcialidade e segurança das partes. Portanto, mais uma mudança de comportamento da justiça por conta da violência. Com esta matéria sobre o Rio de Janeiro, nós estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco de notícias da TV da Transparência, desta segunda-feira, dia 24 de março, agradecendo a sua audiência,
convidando você a continuar com a nossa programação e até a próxima oportunidade. Até mais.